Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sábado, dia 14 de setembro, que o Senhor te abençoe poderosamente, estenda essa bênção sobre toda a tua casa em nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo de número 6, enquanto você encontra, nós vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Pedir ao Senhor a tua bênção, o teu entendimento que vem por meio do teu Espírito para andarmos na tua palavra. Perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos da tua graça, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amanhã, 19 horas, nós temos o culto, você é o nosso convidado. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para você, para todos nós, em nome de Jesus. Eu também espero que você esteja bem, tenha passado uma sexta abençoada, em nome de Jesus, tenha acordado hoje cheio de fé, de esperança para esse novo dia, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Gálatas capítulo 6, verso 1, nós estamos terminando mais uma epístola, amém? A epístola de Gálatas. Hoje vamos ler uma parte deste capítulo, e amanhã vamos terminar esta epístola de Paulo às igrejas da Galácia. Então, o que Paulo diz aqui, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina? E é por isso que a palavra de Deus ela é tão preciosa, amados. A palavra de Deus é um tesouro para as nossas vidas, porque ela nos edifica, ela transforma, ela nos faz refletir, ela nos faz, quando nós lemos a palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, ela faz ou nos faz nos ver, amém? Ou faz-nos ver a nós mesmos na palavra de Deus. Aquilo que nós estamos alinhados, aquilo que nós precisamos corrigir, consertar, porque a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro para ser lido, para nos dar apenas o conhecimento intelectual, mas é para nós praticarmos, vivermos todos os dias. Então, Paulo, falando justamente sobre essa prática, ele então, no versículo de número 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha que interessante, ontem nós falamos sobre o homem espiritual e o homem carnal. Então aqui ele está falando para homens espirituais, homens e mulheres espirituais da igreja. E ele diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, algum pecado, alguém que caiu num pecado, caiu numa tentação, caiu numa armadilha do pecado, ele diz, olha, você que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, corrijam com brandura. Primeiro, essa palavra corrigir, ela significa consertar, reparar. Ela é usada nos livros clássicos no grego, porque você sabe que é feita essa comparação. Essa palavra foi usada como durante aquele período nos livros clássicos, nos livros que foram escritos. No Novo Testamento, ela é usada basicamente para refletir aqueles que consertam redes. Amém? Corrigiu no sentido de consertar, de reparar as redes de pesca. Mas a palavra original no grego, ela também era usada no sentido daquela pessoa que quebrou um osso e precisa colocar o osso no lugar. Amém? O osso quebrou, está fora, perdeu a sua função por estar quebrado. Então agora nós precisamos reparar, consertar, colocar ele no lugar. E ele ainda diz que este consertar, esse corrigir, não pode ser feito de outra maneira a não ser com brandura, com mansidão. Porque como que um homem espiritual e uma mulher espiritual vai chegar em alguém que caiu no pecado, sabendo o valor da alma daquela pessoa e cheio do Espírito Santo, corrigir, por exemplo, com raiva, com palavras ásperas? Não, quem é um homem e uma mulher espiritual vai corrigir com brandura, com mansidão, porque essa brandura, essa mansidão é uma atitude, amados, de bondade, de humildade diante da pessoa. Claro que se a pessoa não ouvir, segue aqueles passos dados lá por Mateus, por próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15,
onde então diz que você vai só até aquela pessoa com esse mesmo espírito de brandura, para corrigir aquilo, para consertar. Se ele não te ouvir, deve levar uma ou duas testemunhas. Nós estamos citando aqui o ensinamento de Jesus, lá de Mateus capítulo 18, verso de número 15. Uma ou duas testemunhas juntos com você, para que tudo o que você está falando, fazendo, seja estabelecido. Amém? Com testemunhas. Depois que a pessoa não ouviu a tua ali com um espírito de brandura, sempre enfatizando isso, a correção. Amém? E se mesmo assim esta pessoa não aceitar a correção, não aceitar colocar o osso no lugar, então deve ser levado à igreja, diante da igreja, e essa pessoa deve ser tratada então como gentil e publicano. Você pode fazer essa leitura lá em Mateus 18, 15 depois. Amém? No versículo de número 2, ele diz ainda, e guarda-te também para que não sejas tentado. Olha só que interessante isso, não ser tentado por quê? Porque, amados, nós também somos falhos. Então como que eu vou lá acusar ou apontar o dedo para alguém que errou, que pecou, sem esse espírito de brandura? Amanhã eu posso precisar deste mesmo amor, porque todos nós somos pecadores. Amém? Então no versículo 2 ele diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amados, as cargas uns dos outros, aqui ele tem um sentido das dificuldades e problemas que a pessoa está tendo dificuldade, que são difíceis de lidar, onde a pessoa não consegue mais lidar. E uma interessante, porque quando eu atendo algumas pessoas, por exemplo, quando eu atendo alguém que está com depressão, amados, todos os problemas eles são potencializados. A pessoa, se ela já se sentia, por exemplo, solitária, ela se sente muito mais solitária. Se ela já se sentia abandonada, ela se sente muito mais abandonada. Que ninguém se preocupa, que ninguém a ama. Então, aquela carga se tornou difícil para ela carregar, tudo começa a ser potencializado, então ela precisa que nós, como irmãos, possamos ir ali e ajudá-la a suportar aquela carga, a lidar com aquela questão difícil que ela não está conseguindo mais lidar. No versículo ainda ele diz, cumprireis a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É a lei do amor. Porque é o amor que faz com que toda a lei se cumpra. No amor, amando a Deus e ao próximo. Nós cumprimos toda a lei e os profetas. Amém? Versículo de número 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então ele está falando agora não para aquela pessoa que ela estava com dificuldade de levar a carga, mas daquele que foi até ali ajudá-la ou deveria ajudá-la com esse espírito de mansidão. Então ele fala daquelas pessoas aqui que muitas vezes nós já vimos, talvez você já tenha experimentado isso, pessoas que têm uma atitude de superioridade em relação ao irmão que está caído. Lembrando aquilo que eu disse antes, amados, amanhã nós podemos precisar deste amor, dessa misericórdia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã nós podemos precisar que os irmãos venham nos ajudar a levar cargas difíceis que nós não estamos conseguindo suportar. Amém? Muitas vezes é comum a pessoa dizer e acusar e apontar o dedo e dizer, mas também você fez isso, mas também você lida desta forma. Amém? E a palavra de Deus está falando aqui, olha, não haja com uma atitude de superioridade em relação ao irmão caído. Porque ele diz aqui, ó, não sendo nada. Né? Ó, não, porque se alguém julga ser alguma coisa, tem uma atitude superior. Não sendo nada, a si mesmo se engana. O que é se engana? Se ilude. Se ilude com a fé que tem. Se ilude achando que a fé que ela tem é uma fé verdadeira, mas não é uma fé, é algo humano, porque ela não está ali com este espírito de amor, porque o homem espiritual, ele tem habitando nele o Espírito Santo, então ele ama o próximo. Então ele está iludido com a sua própria fé e também no seu próprio relacionamento com Deus. Diz ter um relacionamento com Deus que não tem, porque o próprio apóstolo João diz na sua epístola, a primeira epístola de João, dizendo que ninguém pode dizer que ama Deus que não vê, se não ama o irmão a que vê. Então é mentira, não é verdade, não ama.
Então ele está dizendo a mesma coisa aqui, que aquele que se engana, se ilude achando que tem uma fé verdadeira, que tem um relacionamento com Deus, não tem, porque como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu irmão que é feito imagem de Deus e que eu vejo? Amém? Versículo de número 4. Mas prove cada um seu labor, seu trabalho, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então tudo que eu faço não é para me gloriar com relação ao próximo, mas é para eu me gloriar para mim mesmo. Para mim mesmo, como ele diz aqui, ó, mas prove cada um seu trabalho, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Amém? Porque ele não age, eu não devo agir com uma atitude de superioridade. Amém? Esta prova, ela fala e lembra daqueles homens, eu cito sempre isso, a palavra prova também, ela era usada no grego naquele tempo com o seguinte contexto, daquele homem que trabalhava com metais e ele provava o valor dos metais, se aquele ouro de fato era um ouro puro, era um ouro que não tinha ali no meio sujeira ou outros contaminantes, né? Mas o metal puro, ou seja, o ouro, a prata, né? Então a palavra prova era usada sempre nesse sentido, no grego lá, antigo, clássico, né? Nos livros, falando daquele homem que prova os metais, se de fato ele tem valor. Então quando nós somos provados, quando nós praticamos a palavra de Deus e não a nossa vontade, por exemplo. Amém? E versículo 5 diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. E é interessante porque no versículo 5 ele fala de fardo e no versículo 2 ele também fala de cargas, né? Então lá é esta carga que está difícil de levar, que a pessoa não está conseguindo mais lidar. Mas o fardo aqui é diferente, a palavra aqui é diferente da do versículo 2. Aqui ela fala de algo que precisa ser transportado e que ela é pessoal e intransferível. Cada um de nós tem o seu próprio fardo que nós temos que levar, que não pode ser transferido, que nós temos que transportar. Amém? É disso que ele fala. E mesmo transportando esse fardo, nós precisamos então continuar ali. Esse fardo não pode ser um motivo de tropeço, mas mesmo com as lutas do dia a dia, como diz a própria palavra de Deus, nós devemos tomar todo dia a nossa cruz e seguir a Cristo, seguir a sua palavra. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este sábado. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos também a bênção sobre todos aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar a Tua palavra, o Teu Espírito nas nossas vidas, nos casais, na esposa, no marido, nos filhos, na viúva, no viúvo, no solteiro, na solteira. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito, Senhor. Traz sobre nós uma unção nova nesse dia, uma unção de renovo, em nome de Jesus. Dá-nos mais do Teu Espírito Santo, Pai, porque nós queremos andar contigo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um excelente sábado, que Deus te abençoe e mais uma vez um forte abraço para todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.